Pessoal, vamos falar agora sobre a diabetes. É isso aí, diabetes mellitus. Quando eu falo em resistência, insulinoresistência, isso por falta de atividade física, por sedentarismo, por obesidade, são todos fatores aí que tem como característica o quê? O excesso de glicose no sangue faz com que lhe produza, secrete muita insulina pelo pâncreas, e o excesso de insulina nesses receptores da insulina nas células faz com que esses receptores da insulina comecem a ficar assim, mais resistentes. Eu não aguento tanta insulina aqui em volta de mim. Aí ele começa a aumentar essa resistência devido ao porquê? O grande problema é pelo excesso de glicose, porque a insulina é regulada pelos níveis de glicose. Tem muita glicose, tem que ter insulina. Então a insulina estando ali o tempo todo, vai favorecer isso aí. Os 5P da diabetes: poliúria, polidipsia, polifagia, prurido, perda de peso, são os 5Ps da diabetes aí. Para fazer o diagnóstico, critérios diagnóstico de diabetes mellitus. Importantíssimo. Você faz o diagnóstico se a pessoa apresenta uma glicemia ao azar acima de 200 com sintomas de diabetes. Somente esse critério já faz o diagnóstico. A pessoa tem clínica de diabetes, aquela pessoa que está reclamando de uma poliúria, de uma polidipsia, uma polifagia, e você olha a glicose dela, está acima de 200, ao azar está feito o diagnóstico. Qual outra forma? Se essa glicose está com uma glicemia acima de 6,5, ou se está com uma glicose acima de 200, 2 horas depois de uma carga de glicose de 70 ml, né? 75 ml, 75 miligramas, me perdi. Foi de uma carga de 75 aí, não sei se é ml. Foi de 75. Hã? É gramas? Camarada, acho que é gramas, me perdi se é ml ou é gramas aí. Mas enfim, ou seja, ou eu tenho uma glicose ao azar acima de 200 com clínica, que já está feito o diagnóstico, ou 2 dos outros 3 que são esses aqui. Né? Se a gente está com uma glicose, uma hemoglobina glicada, ou uma carga de glicose depois de 2 horas de 75 gramas, tá certinho, tá aqui gramas, ou uma glicose em jejum, esses valores acima de 126 em jejum, 200 depois de uma carga de 75 gramas de glicose, ou uma hemoglobina glicada acima de 6,5. 2 desses 3 faz o diagnóstico, ou a glicemia ao azar acima de 200 com sintomas. Algumas recomendações que deve ser feito, né, um acompanhamento em todas as pessoas acima de 45 anos, a cada 3 anos. A cada 3 anos, todas as pessoas acima de 45 anos deve ser monitorado os níveis de glicose. Agora, se essa pessoa já é pré-diabética, deve ser o monitoramento a cada 1 ano. Outro ponto importante, deve ser feito também esse monitoramento em pessoas menores de 45 anos, mas que já têm um IMC, né, um sobrepeso já elevado aí. Deixa eu até olhar na minha colinha aqui. Isso, se já está com o IMC acima de 25. Beleza. E outra situação é que se existe uma hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4, também deve vigiar anualmente. Isso está falando de um pré-diabético. A diabetes mellitus tipo 1, antes dos 30 anos, é um magrelão, pode desenvolver cetoacidose diabética e, em algumas das situações, junto à clínica, essa pessoa pode apresentar outros transtornos imunitários, como problemas na tireoide, na suprarrenal, uma enfermidade celíaca.
O peptídeo C, ele tem importância para avaliar o diabético tipo 1, para ver como está a função do pâncreas. Então, o peptídeo C vai avaliar a massa residual de células beta, de forma que se o peptídeo C está abaixo de 0,7 nanogramas por ml em jejum, isso me fala a favor de uma insuficiência pancreática de produzir a insulina. Alguns anticorpos positivos para diabetes tipo 1, né? Tá aqui o anti-GAD, o anti-insulina, os anti-slots, alguns que são utilizados aí para avaliar se existe anticorpos contra as células beta. Quais são alguns fatores de risco para o diabético tipo 2? Antecedentes de familiares, né? Pai, irmãos com diabetes tipo 2. Aquela pessoa que tem um IMC acima de 25 já está dentro dos riscos para desenvolver diabético tipo 2. Atividade física, né? Pouca atividade física, a raça negra e alguns fatores aí. Beleza. O tipo 2 é depois dos 30 anos, é o obeso e não necessariamente tem que entrar com insulina como tratamento inicial. Outro tipo de insulina, de diabético, é o MOD. Esse MOD, o que ele tem como característica? É uma diabetes que vai aparecer antes dos 25 anos, dá-se uma impressão que é diabetes tipo 1, porém não tem anticorpos atacando as células beta. É um problema, é uma cromossomopatia que desenvolve essa diabetes, que é a diabetes do tipo MOD. Sobre a prevenção, mudar o estilo de vida, um exercício físico 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, e o uso de metformina para aquelas pessoas que menores de 60 anos, com IMC acima de 35, antecedentes familiares de diabetes, um parente de primeiro grau, e já estando dentro do pré-diabético. Se ele é pré-diabético e tem essas características aí, temos que considerar entrar com a metformina já. Sobre algumas recomendações contínuas para o paciente diabético. Então, o diabético ele tem que avaliar a hemoglobina glicada de 2 a 4 vezes por ano, tem que fazer um controle da diabetes anualmente, um exame ocular de a cada 1 a 2 anos e avaliar a função renal anualmente e a pressão sanguínea de forma trimestral. Ok? Quais são os objetivos para o diabético? Manter uma hemoglobina glicada menor a 7%, uma glicose pré-prandial de 80 a 130, ou seja, no máximo 130, pós-prandial menor a 180, uma pressão arterial menor a 140 por 90, não é menor ou igual, ou seja, então o ideal é 139 por 89. Manter os níveis de lipoproteína de baixa densidade abaixo de 100, de alta densidade para homens abaixo de 40 e mulheres abaixo de 50, e os triacilgliceróis, os triglicerídeos, abaixo de 150. Beleza? O efeito SOMOG e o efeito arborecer é aquele paciente que acorda com a glicose alta. A gente tem que saber se é por excesso de NPH, que é a mais utilizada, ou por falta de NPH. Então, aquela pessoa que acorda com uma glicose elevada e apresenta às 3 horas da manhã hipoglicemia, isso é devido a altas doses de NPH antes de dormir. Então, se ele acorda com glicose muito alta de manhã, você pensa assim, nossa, ele está amanhecendo aí com 200, 190 de glicose, não, tá alto, vamos aumentar a NPH antes de dormir. Não, de repente pode ser que ele esteja com doses insuficientes matutinas, que vai fazer com que, ou seja, você tem duas situações, você tem glicose pela manhã, alta. Aí fala, gente, eu tenho que saber se está sendo dose alta de NPH ou dose baixa de NPH. 3 horas da manhã eu vou olhar a glicose. Se a glicose dele está baixa, é porque está muito alto
as doses de NPH, então eu vou diminuir a dose de NPH. Se eu olho 3 horas da manhã e tem excesso de glicemia, tem hiperglicemia, 3 horas da manhã a glicose dele está um pouco alta, o que vai acontecer nisso aí? Ele vai, você vai ter que reajustar essa dose e aumentar. Ok? O porquê que, se 3 horas da manhã está com hipoglicemia, por que de manhã acorda com hiperglicemia? Pelo glucagon. Você dá uma dose muito alta de NPH lá para as 3 horas da manhã. Pelo excesso de NPH gera uma hipoglicemia. O glucagon, que é o hormônio contrarregulador, eleva essa glicose pela manhã. Algumas preparações de insulina aí, a gente tem a regular e a NPH, que são as mais utilizadas. A regular de ação curta, a Lispro é ultra curta, né? E a NPH. Algumas regras seria a diabético tipo 1 começar com 0,5 unidade quilopeso dia e a tipo 2 0,3 a 0,4 unidades quilopeso dia, de forma que, por exemplo, 0,4 tipo 2, eu vou começar o tratamento, ele tem 70 quilos, 0,70 vezes 7 vezes 4, 28, então vão ser 28 unidades. Essas 28 unidades vão ser divididas de que forma? 2/3 pela manhã e 1/3 pela noite. Então eu dividi as unidades de forma geralzona ainda. Porém, 75% dessa parte que foi referente à manhã, 75%, ou seja, 2 por 1 é de NPH e o resto de regular. Espero que tenha entendido isso aí. É meio chatinho, mas depois que você pega é tranquilo. Você 0,4 vezes o peso é a quantidade total de insulina. 2/3 da quantidade total pela manhã e 1/3 à noite. Dos 2/3, 2 por 1 de NPH e metade, ou seja, 75% de NPH e 25% de regular. Já a insulina da noite, metade, meia a meia aí do 1/3 que foi correspondente à parte da noite. Sobre o tratamento de tipo 2, o controle glicêmico, dieta, exercício, os transtornos associados ao tratamento e os transtornos, tratamento dos transtornos associados, falei errado aí, ou seja, pode cursar com dislipidemia, hipertensão, obesidade, coronariopatia, isso às vezes está relacionado, ou a diabetes pode desenvolver uma coronariopatia, pode comprometer, desenvolver uma dislipidemia, ou vice-versa aí, que são os transtornos metabólicos. E preocupar com as complicações, retinopatia, enfermidade cardiovascular, nefropatia, neuropatia. E claro, quando se fala em complicações da diabetes tipo 2, nós temos o estado hiperosmolar hiperglicêmico. O tratamento via oral do diabético tipo 2, o início metformina. Depois de 3 meses, se não conseguir um objetivo da hemoglobina glicada, a gente vai adicionar um outro medicamento das 6 opções que estão aqui, a gente vai falar delas. E se passado 3 meses, eu entro com um terceiro medicamento via oral. E se mais 3 meses não resolveu, a gente vai agregar uma insulina. Nunca faz tratamento com 4 hipoglicemiantes orais. Ok? Algumas coisas assim mais personalizado. Primeira linha é a metformina. Considerar quando a hemoglobina glicada está acima de 9%, maior ou igual a 9%, a combinação de 2 drogas. E considerar insulina quando está aí uma glicemia que se mantém acima de 300 e uma hemoglobina glicada acima de 10. Da família das biguanidas, a mais famosa é a metformina. Ela tem a capacidade aí de diminuir a produção hepática de glicose, melhora um pouco essa resistência periférica. Ela não deve ser utilizada quando a taxa de filtrado glomerular está abaixo de 30, o ideal é usar acima de 30. Quando está com uma taxa de filtrado glomerular menor a 45, tem que reajustar as doses. A metformina não altera o peso e se alterar um pouco vai ter uma pequena perda de peso, então não muda o peso. E a metformina não promove hipoglicemia.
Qual que é os dois problemazinhos aí da metformina que eu achei importante destacar? Uma deficiência da B12, isso foi até questão de prova agora, recente, do prova de residência aí, e a acidose lática, que não é comum no dia a dia, mas pode apresentar num caso clínico de prova, uma pessoa que chega aí com uma acidose metabólica, é sempre bom investigar se está fazendo uso de metformina pelo excesso de acidose lática. Ainda dentro dos hipoglicemiantes, nós temos aqueles que afetam o conduto, né, os receptores do potássio, os transportadores de potássio, que faz parte da secreção de insulina. A gente não vai entrar nesse mecanismo, mas lembre-se que existe o glimeperida, que é o outro medicamento que sempre anda junto com a metformina. Sempre quando a gente entra com o segundo, pensamos muito em glimeperida, até por questão de custo-benefício. Ele não tem benefícios cardiovasculares, ele promove ganho de peso e ele tem como complicação aí promover hipoglicemia. Ele é muito potente e ele é contraindicado em pacientes com insuficiência renal. Esse medicamento, né, que é o pioglitazona, ele é um medicamento que se não utiliza com muita frequência, até peguei do material do Medcel, só para destacar isso aqui, ele é utilizado com mais frequência quando a pessoa apresenta uma esteatose hepática não alcoólica. Pacientes com esteatose hepática não alcoólica, o medicamento de escolha aí dos hipoglicemiantes é o pioglitazona, ok? Ainda dentro dos hipoglicemiantes, nós temos os agonistas do receptor GLP-1, né, que vai incrementar a secreção das incretinas, que vai amplificar a secreção da insulina. Ou seja, o liraglutida ele tem como característica intensificar a secreção de insulina, aumentar a secreção de insulina. Ele promove perda de peso, não promove hipoglicemia, diminui o apetite e ele nunca deve ser associado com os inibidores do DTP4. O principal aí é a vildagliptina. A vildagliptina é mais utilizado em pacientes, em pessoas mais velhas, muito frágeis, aquele velhinho magrelinho e tal, né, que não é muito legal ter alteração de peso e tal. Então ele é um medicamento legal, ele não gera hipoglicemia e não tem aumento de peso, que é um problema aí do diabético tipo 2. Então ele segura isso aí pela perda de peso. E por fim, o bambambam do momento, a epanglifosina, medicamento caro, né? Ele tem esse efeito de promover uma glucosúria, ele faz natriurese, então, ou seja, ele é bom para evitar infarto, para evitar acidente vascular, é indicado para cardiopata, porque ele age comprometendo a reabsorção de glicose, e a glicose existe um cotransporte de sódio, ou seja, de forma que ele promove perda de sódio e promove perda de glicose. Ele pode desenvolver uma cetoacidose diabética como sua complicação mais grave, mas a complicação mais comum dele seria aumento do risco de infecções, porque a urina fica mais doce. Aqui está um quadro com todos esses medicamentos, em cima de tudo que a gente já falou um pouquinho. Beleza? Então valeu, até a próxima. É isso que a gente tinha para falar de diabetes mellitus.